Ribeirão Preto registrou inflação de 0,30% no mês de novembro. Os setores da habitação e da alimentação foram os vilões do índice. Ribeirão Preto registrou inflação de 0,30% no mês de novembro. Eu converso com a economista Andréia Tonani. Apesar disso, a gente ficou com um índice abaixo do mês de outubro, né? Exatamente. Nós tínhamos uma inflação de 0,40 no mês de outubro e essa inflação foi para 0,30, né? Essa queda no índice de inflação, ela foi puxada principalmente pela redução no grupo transporte, que por sua vez está relacionada à queda no preço dos automóveis novos. Mesmo alguns grupos que sofreram aumento de preço agora no mês de novembro, né, eles tiveram um aumento menor comparativamente a outubro, como foi o caso de alimentos. E o que mais contribuiu para chegar nesse número na inflação? O grupo que mais ajudou a manter um índice positivo ou ter uma inflação na cidade de Ribeirão Preto foi o grupo de habitação, com destaque para o aumento no preço dos aluguéis e também no preço dos eletrônicos. E também, né, os alimentos tiveram dentro desse grupo, né, alguns focos de pressão bastante intensos, como foi o caso do grupo de carnes, tanto as carnes vermelhas como carne de frango. Tiveram alguns alimentos aí que acabaram tendo uma diminuição, no pão francês, o feijão. Exatamente, né? No caso do pão francês, apesar da alta do dólar, o que poderia ter encarecido, né, a importação de trigo, nós devemos lembrar que o preço do trigo no mercado internacional vem sofrendo redução e isso fez com que no mês de novembro o preço desse item sofresse queda, né? E também o feijão, que teve uma redução de quase 7%, principalmente em função de uma oferta maior que tem a ver com questão de safra. A crise mundial aí, essa situação do dólar, fez com o consumidor pensar um pouco antes de sair gastando, comprando? Como é que fica isso? Até o mês de outubro ainda era uma incógnita, né, como a crise iria se manifestar nos índices de inflação. Por quê? De um lado, a gente tem a pressão do dólar, que vem aumentando ainda até hoje, e isso poderia levar os índices de inflação. De fato, os produtos relacionados ao preço do dólar, principalmente os eletroeletrônicos, eles tiveram aumento, né? Isso reflete, então, a crise elevando a inflação. Por outro lado, a gente tem que pensar que a crise, ela sinaliza contenção de demanda, e alguns segmentos mostraram isso, como foi o caso de transporte, principalmente nos automóveis novos, cuja redução de consumo foi forte no mês de novembro, e isso fez com que houvesse queda de preço. Então, no geral, o efeito da redução do consumo parece que foi maior do que a pressão do câmbio.